Paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos, na fé da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Meus queridos, estou com a Bíblia aberta aqui, né? Já tem um bom dia que eu não posto aí no canal, né, leitura da palavra, mas agora vamos começar de novo, né, postar aí, a gente vai caçando, procurando umas vaguinhas aqui para estar sempre fazendo esse trabalho. Eu tenho certeza que é de tamanha importância para quem nos acompanha aqui no canal, e o pastor com certeza não vai esquecer dos irmãos que nos acompanham aqui no canal, tá? Então hoje nós vamos estar falando aqui um pouquinho da palavra de Deus, já está aberta aqui em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 3, viu, de Mateus. E eu gostaria de falar desse aqui, ó, há questões, viu, a questão de quê? Do divórcio, né? Isso é muito chato, né? Falar de divórcio é falar de separação, é desunir, né, aquilo, é separar aquilo que Deus ajuntou, né? E eu tô falando isso porque eu sei que o casamento, né, quem formou foi Deus que criou o casamento, porque foi o Senhor que fez o homem, também foi o Senhor que fez a mulher, tá? Mas vamos falar da questão sobre o divórcio aqui, né, depois de Jesus, tá? Seja antes de Jesus, nós vamos estar lendo aqui, ó, que quando nesse dia, ou seja, quando Jesus veio, quando uma das questões que Jesus teve que se debater, se deve levar em consideração com algumas pessoas, foi a questão do divórcio. Por exemplo, aqui a Bíblia vai falar que vieram, né, se a ele alguns de quem? Dos fariseus, e experimentava, né? A palavra experimentava, sempre que é experimentar, sempre é aquele tipo que as pessoas agem hoje, né? Por exemplo, sempre tem alguém que acha que é melhor do que o outro, né? Por exemplo, tem alguém que canta na igreja e tem um lá, se não tiver sabedoria do Espírito Santo, tá dizendo, eu canto melhor do que aquela irmã, do que aquele irmão. Vai desfazer do outro, né? Eles achavam, os escribas e fariseus, eles são os conhecedores da lei, e eles achavam que eles sabiam mais do que Jesus. Portanto, eles estavam por dentro da verdade, e por isso, por achar que estavam dentro da verdade, eles experimentavam Jesus. Ele queria envergonhar Jesus, né? E aqui eles usaram uma questão, né, a respeito do divórcio, porque eles viam que Jesus estava prevenindo o relacionamento. Jesus certamente entrou em algumas questões que não é a favor do divórcio, e eles, como tinham uma carta, né, por isso que eles vão falar, e eles experimentavam Jesus perguntando, é lícito? Então eles, primeira coisa que eles atacaram Jesus foi perguntando, é lícito, né, ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Quando eles falam essa palavra aqui, certamente, ó, nós já sabemos, né, da verdade, nós sabemos que nós temos carta de divórcio, Moisés deu a carta. Se Moisés deu a carta de divórcio, significa que Deus permitiu, e ele é a favor da palavra. Então, se eles acham, aí então vamos perguntar a ele, porque ele já sabia, porque a respeito do divórcio, né, nós estamos vendo aqui no Novo Testamento, mas já estava escrito lá no Velho Testamento, né? Ou seja, lá em Deuteronômio capítulo 24, a partir do versículo 1. Naquela época, na carta de Moisés lá, é permitido dar o divórcio, né, por qualquer motivo. Por exemplo, se o homem naquela época casasse com a mulher, e por ser que eu digo que naquela época a mulher ela mais era recebida pelo homem como se fosse um objeto, ou seja, a mulher é desonrada, né, lá no passado, desfazia muito da mulher, né? Então, ou seja, eles já estavam vivendo uma forma, por causa da carta de divórcio, de fazer das mulheres como se fosse um objeto. Por isso, então era lícito eles rejeitar a esposa, largar a esposa, se separar da esposa por qualquer motivo. Então, se naquela época alguém chegasse, casasse com a mulher, né, e ali numa discussão, né, talvez a mulher ofende o marido por uma palavra que ele não gostou, ele pegava, criava uma carta, né, e descrevendo na carta o motivo, né, a razão que ele não quer mais aquela esposa, e levava, né, seja, eu creio que levava ao sinédrio, e lá eles batiam o martelo, então, e entregava a mão de volta da esposa, ele repudiava, né, a partir de hoje não te quero mais. Então ele já partia para outra, então tinha isso. Só que quando Jesus veio, e ele é observador, Jesus começou a tratar sobre isso, e eles tentaram envergonhar Jesus aqui.
Mas Jesus então respondeu ele e diz: não tendes lido que o Criador desde o princípio o fez o homem e a mulher? Tipo que Jesus está falando assim, o que vocês estão se opondo a mim é muito fácil de entender. Por acaso vocês não sabem da história, né? Por estas causas deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e tornará os dois uma só carne, né? Jesus continua falando, e eles ouvindo, vamos lá. É uma só carne, de modo que já não são, né, mais os dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe-se o homem. Aqui o Senhor fala, né, eu acho muito interessante, porque Jesus deixa muito claro para eles, deixa muito claros, né, para eles que, deixa muito claro para eles, de que o relacionamento foi criado por Deus, né? O casamento, né, veio de Deus. É Deus que uniu o homem. Deus que uniu o homem com a mulher, né? Portanto, o homem não pode ter interferência naquilo que Deus ajuntou. Por Jesus falar essas palavras, ele replicou, né? Ou seja, eles replicaram, ou seja, eles, né, revidaram a Jesus com a pergunta: por que mandou então, né, a Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Seja, explica-nós isso. Respondeu Jesus: por causa de quê? Por causa da endureza do vosso coração. O que Moisés vos permitiu repudiar a vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Outra coisa que vale ressaltar aos irmãos que estão assistindo aí, né, o casal que está assistindo aí, seja, mesmo Deus ter concedido a Moisés a carta de divórcio, Jesus está dizendo, mas portanto, essa carta foi sugerida por a dureza do vosso coração, ou seja, pela forma de vocês, né, conduzi-la, então, na forma de vocês, então, seja, mas desde o princípio, isso não foi o querer de Deus. Deus criou o homem, que Jesus quer falar, Deus criou o homem e a mulher, para se tornar uma só carne, para se viver junto. Então, por isso que esse divórcio, ou seja, é algo que Deus não gosta, viu, irmãos? Deus verdadeiramente não é a favor do divórcio, né? Porque Jesus deixa claro aqui. Agora, o que é mais interessante, meu querido, você que está assistindo, eu quero que você finda no versículo 9, cara. O versículo 9 é demais, né? Para você que é casal, é muito bom você findar isso aqui. Versículo 9, Jesus vai dizer, eu, porém, aí Jesus cita ele, né, eu, né, você lembra que o eu em Jesus é muito importante. Jesus diz para Abraão, por escrito uma vez, eu sou o que sou, né, então lembra, quando Jesus fala eu, ele está se apontando com autoridade própria, ele é, né, eu, porém, vos digo, né, quem repudiar a sua mulher, e não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, né, e casar com outra comete adultério. E o que casar também com a repudiada comete também adultério. Agora vamos focar aqui um pouquinho nesse versículo 9, né, e eu quero que você considere isto, né, com muito amor e com muito carinho. Como você interpreta isso? Agora nós podemos interpretar. Lembramos que lá em Deuteronômio, né, por que os fariseus fizeram essa pergunta para ele? Porque lá nós sabemos que eles poderiam repudiar. O homem teria direito, por meio de carta de divórcio, repudiar a esposa por qualquer motivo, tá? Só que aqui no Novo Testamento, agora Jesus tira, não é mais agora por qualquer motivo que você pode repudiar a esposa, companheiro, tá? E aqui a revelação é muito simples, tá? Jesus diz, só tem uma forma agora, né? O Senhor ainda concede aqui a carta de divórcio, ele deixa muito claro que ele não vai tirar a carta de divórcio, ele vai dar direito ainda o homem se repudiar, seja se separar, tem direito? Tem. Mas quais são os direitos? Quando o homem terá direito a uma carta de divórcio? Olha aqui, ó. Quando? Quando for motivado por relações sexuais ilícitas. Essa aqui é a resposta.
tá? Então, ou seja, o homem pode separar da esposa desde que for pego ela em relações sexuais ilícitas. Então, ou seja, por meio de traição de relações sexuais, tá? Então tem que haver uma fornicação ilícita, tá? Então, ou seja, a única razão para justificar uma separação, uma carta de divórcio, você pedir isso e ser concedido com direito e aprovação de Deus, se haverá e consumado isso aqui dentro do relacionamento, tá? Então, ou seja, a carta de divórcio está dentro desse aqui, ó, que Jesus falou, relações sexuais ilícitas, tá? Então, se você largar a esposa, não sendo por causa disso aqui, seja, se não houve isso, por isso que eu falo, eu digo logo uma coisa sincera aqui, irmãos, é impossível. Eu creio que é muito difícil uma mulher de Deus, um homem de Deus, né, cair nessa armadilha de sexuais ilícitos. Seja porque quando nós aceitamos Jesus para morar no céu. E nós lutamos pelo nosso relacionamento. Por quê? Porque nós aprendemos de Jesus. Mas porventura, se isso chegar a acontecer, então a única razão de você pedir, seja o homem ou seja a mulher, a questão da carta de divórcio, se tiver uma traição de relação sexual ilícita. Agora, se você largar sua esposa só por causa de uma discussão, que eu creio que há algo muitos que está acontecendo dentro da sua família hoje. Eu creio que tem muitos casais se largando e casando de novo, não por causa de relações sexuais. Não porque tem cometido isso aqui. Não a mulher ou então o homem. Mas sim porque não ama mais, é a discussão, achar que não gosta mais, é porque me ofendeu. Essas coisas são motivo. Então, por qualquer motivo, você você não tem direito mais à carta de divórcio. E estão se largando, né? E muitas vezes, né, acontece isso também, além de eles receber ali o direito, né, do cartório, seja da justiça, né, da terrena, mas além disso, né, eles concedem, você não vai adiantar nada. O que eu quero dizer aqui, eu vou fundar logo aqui ir direto ao assunto. Por exemplo, se você largar sua esposa sem ser por causa desse daqui, né, e casar, mesmo casando, mesmo recebendo lá do cartório, né, o registro de casado, no papel de novo, né, você conseguiu divorciar lá pelo cartório também, já tem a carta do divórcio, tudo direitinho, né? Mesmo o pastor talvez te dando a benção, porque tem pastor que dá a benção pro cabo só porque ele tem um certidão de casamento que chegou ali e tal. Mas se não tiver consumado isso aqui dentro, né, Deus não dará para você a carta de divórcio. O perigo é esse. O homem pode conceder, o homem pode assinar, mas se Deus não assinar, meu irmão, a carta de divórcio, você vai estar cometendo adultério com essa pessoa que você casou com ela, tá? Olha só, se a pessoa também casar com a esposa daquele que repudiou, que ela sem ter acontecido isso aqui, ele também estará cometendo adultério com essa pessoa. Então, se casar com a repudiada, comete adultério. E se largar a esposa, ou a esposa ou o esposo sem ser por relações sexuais ilícitas, estará cometendo também adultério, tá? Então isso é muito, muito sério. Você que serve a Deus, você deve entender que a Bíblia, ela exige de você uma obediência. Jesus diz, nem todos que diz Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então a vontade do Senhor é que você obedeça a palavra, que você seja atento para a palavra de Deus, né, e preserva o seu relacionamento. Se você não ama a esposa, acha que não ama mais a companheira, eu perdi o amor e por isso eu não gosto mais dela, é o motivo que te levará ao divórcio. Você não faça isso, que você está errando. Então o que resta é você ir até Jesus, pedir perdão pelo que se consertar com o Senhor, se humilhar aos pés do Senhor e pedir ao Senhor, né, novamente o amor. O Senhor vai dar o amor com certeza para você. Tanto ambos dois conversam, chegam a um acordo entre o cônjuge e vão para o joelho e pedem ao Senhor o amor, porque o Espírito Santo vai encher o coração do casal de amor e vocês vão superar isso e vão continuar unidos, que é a vontade do Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Esse foi o vídeo de compartilhamento com você aqui na Palavra de Deus, né? Deixa suas opiniões se você quiser, né? Fica à vontade, tá bom? Que o Senhor possa abençoar você. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Jesus nos permitir, claro, aqui em nome de Jesus.